que é que se passa aqui. Eu sou a Joana Simões e comigo tenho o Francisco Gomes e o André Ferreira, como sempre. E hoje o tema é a sustentabilidade ambiental, mais especificamente. Vamos abordar alguns dos temas relacionados com esta temática, como por exemplo o aquecimento global e provavelmente outros aspectos. Mas para começar, eu gostava de vos perguntar se vocês acham se Portugal está no caminho certo para atingir ou para desenvolver esta sustentabilidade ambiental. Se vocês acham que as medidas que têm vindo a ser tomadas estão a ser tomadas da melhor forma ou se há algum aspecto a melhorar ou a mudar. Bem, antes de mais, olá a todos. É bom estar de volta mais uma semana. Pegando naquilo que tu perguntaste, olhando para o contexto do nosso país, eu acho que Portugal está provavelmente ali no meio caminho, está ali no intermédio. Eu acho que ao longo dos últimos anos tem havido uma maior preocupação do ponto de vista de se aplicar medidas em Portugal de preservação ambiental, diversas medidas que podem ser processadas, diversas ações, por exemplo, se calhar o caso que deu mais questão ultimamente, além da questão ambiental relacionada com o novo aeroporto de Lisboa, mas isso depois entramos também em outro tipo de discussões, que não tem nada a ver com este tema, passando por exemplo ao caso da Ria Formosa, da destruição, do facto de estarem a ser destruídas algumas casas que se encontram nas ilhas espalhadas pela Ria Formosa devido à pressão sobre os ecossistemas existentes. Eu acho que Portugal está ali no meio caminho. Acho que sim, Portugal tem tido algumas medidas importantes, mas acho também que Portugal não existe em Portugal nenhum partido verdadeiramente com um plano em relação a medidas de sustentabilidade, em relação a medidas ambientais interessante. Acho que ou pecam por ter medidas muito fracas, medidas ali que são medidas que são postas porque é preciso encher aquela parte não é dos critérios do plano de candidatura, e também ou temos outros partidos que metem medidas de sustentabilidade ambiental sem pensar em outros fatores, dando um privilégio demasiado excessivo àquilo que é a necessidade das medidas ambientais. Por isso, acho que é isto. Acho que Portugal está ali no meio caminho, está ainda ali, como tudo em Portugal, naquele plano meio dúbio, mas sinceramente acho que Portugal urgentemente tem que decidir por qual caminho quer seguir. Se quer seguir o caminho de um país que é amigo do ambiente, se quer seguir por um caminho de um país que, epá, olha, o ambiente, pronto. Sim, antes de mais, olá a todos que nos estão a ouvir. Sim, respondendo à pergunta da Joana, também nas palavras do Francisco, e acho exatamente o mesmo, que Portugal está mais ou menos no limbo daquilo que deveria ser a construção de um país mais sustentável. Sim, concordo também com o Francisco quando ele diz que Portugal os governos portugueses fazem medidas, algumas medidas são boas, outras andam ali um bocado mais duvidosas. Eu lembro-me também da medida de Lisboa que proíbe os carros construídos antes de 1900 e qualquer coisa, ou 2000, que não podem circular. Acho que é 2000. Acho que é 2000, não podem circular no centro da cidade, portanto acho que também essa é uma medida boa, porque os carros anteriores a 2000 produzem muitos gases que poluem, e portanto eu acho que essa foi uma boa medida. Mas o Francisco disse há pouco, referiu o aeroporto do Montijo, e disse que não tinha muito a ver com isto, mas acabando... André, estás a ter caminhos apertados, estás a dizer Não. onde é que é o aeroporto. Não interessa. Pronto, a construção do aeroporto, não quero saber onde é, mas independentemente de onde seja a construção do novo aeroporto, uma construção de uma grande envergadura como o aeroporto acaba sempre por trazer problemas ambientais. Eu acho que se nós já temos o aeroporto de Lisboa, não é? E ali na zona, pronto, a não ser que quisessem acrescentar ou aumentar um bocadinho mais esse aeroporto, eu acho que a construção de um novo aeroporto vai sim prejudicar ainda mais um pouco o ambiente, apesar de o governo
querer trazer medidas mais sustentáveis e pedir às autarquias também para produzirem medidas mais sustentáveis a cada município. Eu acho que a criação deste novo aeroporto vai trazer, sem dúvida, e nos primeiros 5, 10 anos, se calhar, alguns problemas ambientais que nós possamos existir, porque a fauna daquelas zonas não pode ser violada e, portanto, também temos de ver bastante bem estes termos. Quando o Francisco também disse que existem outros partidos que promovem medidas ambientais e depois esquecem-se do outro lado, também é importante vermos isso e por isso é que também, se calhar, Portugal está a ser um bocadinho mais lento na sua construção sustentável, porque exatamente está a medir tudo aquilo que deve ser medido em termos de ambiente e em termos de economia, porque um país sem economia não avança e, claro, que depois podemos acabar por nos esquecer um pouco do ambiente. Sim, acho que a grande dificuldade quando se fala em questões ambientais, porque quando se fala em sustentabilidade, eu hei de conseguir dizer esta palavra até o fim do podcast 2. Fala-se pelo menos para mim, e vocês também podem dizer o que é, pelo menos para mim, acho que é a ligação ou o conseguir equilibrar entre fazeres uma ação que seja benéfica para o ambiente ou que não produza muitos impactos para o ambiente, mas que também apoie a população, porque qualquer ato que o ser humano faça vai ter uma implicação ambiental. Infelizmente é uma coisa que nós não podemos fazer. Acho que a questão da sustentabilidade, a dificuldade da sustentabilidade é essa, saber como é que tu vais agir em relação ao ambiente que te rodeia sem o prejudicares de uma forma muito grave, tendo em conta que tu sabes que vais sempre prejudicá-lo. Eu concordo com tudo o que vocês disseram e lá está, sabemos que esta questão da sustentabilidade está sempre aliada às medidas também tomadas na economia e na política e vocês falaram também de um ponto que eu queria, acerca do qual eu vos queria perguntar. Vocês acham que, por exemplo, um partido como o PAN apresenta medidas suficientemente eficazes para seguir precisamente este caminho em direção à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente, e se ele se foca não só na questão do ambiente, como também deveria apostar noutras questões. O que é que vocês acham acerca do plano do partido em si? Em relação ao PAN, eu acho que o PAN tem boas ideias, sim. As ideias do PAN são ideias bastante interessantes. Eu acho que o PAN depois peca um bocadinho na fase de concretização dessas ideias ou da forma como o PAN acha que pode concretizar essas ideias. Eu acho que o PAN concretiza essas ideias pensando que Portugal é um país cheio de dinheiro, porque há ali uma certa falta de perceber aquele contexto que é o contexto social e socioeconómico em Portugal. Porque o PAN tem medidas interessantes, tem boas medidas, aliás, basta olharmos, o PAN recentemente teve uma vitória muito importante naquilo que é a sua visão partidária, que foi o terminar com os abates a animais nos canis, e houve aquilo que já se esperava, alguns autarcas que se queixaram dessa medida no sentido da dificuldade, o aumento de dificuldade de controle de animais, no aumento da dificuldade da manutenção de canis, que muitos deles já por si estavam a trabalhar completamente no limite financeiro, muitos deles já vêm depois desse limite financeiro. Eu acho que é isso, eu acho que tu, para tomares uma medida ambiental, eu acho que é isso que falta um bocadinho ao PAN para ser um verdadeiro partido ambientalista como deve ser, e não só como a malta hoje vê, uns hippies que andam ali a gritar umas pataquadas ambientais. Falta-lhes ter um plano certo de como fazer as coisas. Porque quando tu aplicas uma medida ambiental, pelo menos para mim, acho que não é, aplicas a medida, está feito. Não. Acho que tem que haver um período de transição e tem que haver medidas de transição entre a medida inicial e a medida final para tu depois poderes aplicar aquela medida com um contexto e com uma base mais segura, porque depois aplicas aquela medida e se não tiver a base segura não me parece que vá ter muito futuro.
Sim, eu basicamente não vou acrescentar muito mais, porque o Francisco já disse tudo aquilo que eu também penso relativamente às medidas do PAN. Sim, concordo que aqui o PAN até apresenta boas medidas, algumas delas melhores que a do Partido Ecologista Os Verdes. E lá está, falta concretizá-las de maneira mais sustentável. E pegar, se calhar, em formas que os outros partidos têm para concretizar essas leis, como, por exemplo, se o PAN conseguisse fazer uma coligação com outro partido, não, se calhar não conseguiriam impor mais as suas medidas num plano governamental, num mandato governamental e daí para a frente, claro. E sim, agora o PAN está a crescer, sim, as pessoas estão a vê-los como um partido que quer mudar o ambiente e não se preocupa com a economia, e é isso que se calhar falta ao partido do PAN, ter uma preocupação não só com o ambiente, que é importante, mas também com o nível económico, porque Portugal, como o Francisco disse, não é um país rico, é um rico país, mas não é um país rico, e portanto nós precisamos de dinheiro para pôr essas medidas a funcionar, e se não há, obviamente que vai ser muito mais complicado ter um desenvolvimento sustentável num país que não tem dinheiro. Sim, eu concordo com vocês também. Acho que, lá está, tem a ver com a eficácia, a pouca eficácia das medidas aplicadas e a forma como eles as poderiam aplicar, porque as ideias estão lá. E, exato, essa questão da coligação se calhar seria uma boa alternativa. Não sei muito bem como é que se iria processar, mas acho que seria uma boa alternativa. Mas agora, surge uma outra questão também. Esqueci-me. Acontece uma coisa. Ok. Já sei. Saindo um bocado da parte da política, no contexto da pandemia que nós estamos a viver, quais é que vocês acham que são os impactos negativos ou positivos que podem vir a surgir em termos de toda esta questão da sustentabilidade? Como é que o mundo poderá vir a lidar com os impactos que podem vir a surgir com todos estes problemas que a pandemia tem trazido? Não sei se percebi bem a tua pergunta. Queres, Como é que é de dizer? queres que eu diga, por exemplo, quais são os impactos negativos e positivos que a pandemia trouxe relativamente ao Sim, desenvolvimento? ou poderá trazer no Eu futuro. acho, eu acho que de pontos positivos foi as pessoas terem ficado em casa a fazer teletrabalho, que permitiu que as ruas não fossem tão preenchidas com a poluição dos automóveis que habitualmente temos vindo a ter ao longo destes anos. Portanto, isso foi um dos pontos positivos que esta pandemia trouxe relativamente ao ambiente. Eu acho que se a partir de agora muitas empresas passassem a optar por fazer um pouco mais de teletrabalho, não toda a empresa, mas a parte essencial que possa estar em casa a trabalhar, iria também permitir a que não circulassem tantos automóveis nas ruas. E depois também falta, se calhar, medidas relativamente aos próprios transportes públicos, apesar de alguns já serem amigos do ambiente, mas se calhar a existência de mais transportes públicos amigos do ambiente e agora com esta pandemia com mais segurança, com mais distanciamento, com mais medidas de segurança. Eu acho que sim, que este foi um dos pontos positivos, porque até tivemos uma melhoria da pouca poluição, não é? Portanto, tínhamos pouca poluição no nosso planeta, no nosso sistema, e portanto eu acho que sim, que esse foi um ponto positivo. Dos pontos negativos, é se calhar este desconfinamento agora que está a voltar a trazer toda a gente à rua, e eu acho que, lá está, as pessoas querem sair de casa, querem ir passear, querem ir à sua vida, mas estão a esquecer-se que estamos a voltar as mesmas ações que estávamos a ter antes da pandemia, e estamos a ir agora outra vez todos ao molho fé em Deus para os sítios mais movimentados, e voltamos a começar a ter mais trânsitos, mais poluições, e até as próprias fábricas, se calhar, deveriam passar a ter medidas mais restritivas relativamente ao ambiente, que elas existem, mas nós já sabemos que muitas das empresas não as cumprem ou escondem. Eu não estou aqui a culpar ninguém, mas essa é uma realidade. Alegadamente, essa é uma realidade que existe, e portanto eu acho que sim, que os governos, não só de Portugal, mas todos os países, deveriam restringir medidas. Não vamos falar do caso dos Estados Unidos, porque é Donald Trump e ele é maluco,
Mas os outros países, principalmente os europeus, porque a União Europeia anda a começar a querer impor mais medidas ambientalistas, eu acho que sim, que estas empresas mais poluidoras deveriam ter medidas mais restritivas relativamente aos gases que lançam para a camada de ozono. Sim, pegando naquilo que o André disse e respondendo à tua pergunta, João, eu concordo basicamente com tudo o que o André disse. Acho que sim, como eu acho que aquela questão do o André não fez e bem, aquela malta que festejou a diminuição da poluição de CO2 quando a malta estava toda em confinamento, olhava para a notícia e qual é a novidade? É um bocado lógico que aquilo ia acontecer. Mas pronto, ainda bem que aconteceu. Eu acho que na outra parte, a parte do desconfinamento agora, o problema vão ser as máscaras. Já está a começar a ser as máscaras e todos os novos equipamentos de segurança que nós vamos usar, porque muitos deles são à base de plástico, e se calhar já vamos à discussão do plástico um bocadinho mais à frente, e tudo isso que vai acontecer e tudo aquilo que pode acontecer em relação às políticas que poderão ser impostas entretanto. Eu acho que sim, os transportes públicos seriam interessantes, aliás, até transportes públicos não amigos do ambiente, se forem mais utilizados por mais pessoas, ok, agora é difícil isso acontecer, mas mais utilizados por mais pessoas ajudam o ambiente porque há menos carros na rua, ou seja, há apenas um veículo a poluir e os outros carros não estão... Exatamente. Não estão, não estão, exatamente. E a questão das fábricas, eu acho que se calhar é uma questão, porque essas medidas existem, as medidas da proibição da descarga nos rios ou está-me a faltar a palavra, nos Nas circuitos de entradas, água, né? nos Sim, nos circuitos de circuitos de água, água. Ok. peço desculpa agora por não estar a falhar a palavra malta da geografia, mas a questão que se prende-se acima de tudo por outra questão, que é a questão da fiscalização. Eu acho que em Portugal olha-se muito ainda, estão mais interessados em fiscalizar quem devia estar a fiscalizar isso, está mais interessado em fiscalizar outras coisas do que em olhar para essas empresas, porque temos o caso de praticamente todos os anos a notícia de descargas ilegais, principalmente no Rio Mondego, e a culpa morre sempre, como diria um jornalista da nossa praça, com o eletricista. Ou seja, não sabe muito bem o que é que acontece, não sabe muito bem como é que todos os anos acontece a mesma coisa no mesmo rio e ninguém sabe quem é que foi e nunca se sabe quem é que foi. Eu acho que tem que começar a haver uma fiscalização dessas empresas, principalmente as empresas que estão perto desses locais e também as outras, e a questão da aplicação de medidas ambientalistas cada vez é mais obrigatória. Aliás, que neste momento, para fazeres parte da Europa, tens que seguir da União Europeia, tens que seguir uma série de medidas diretivas ambientais, e eu acho que são diretivas ambientais interessantes. E a questão que tu pegaste agora, eu também vou pegar para vocês, porque também vos vou perguntar, isto é, esta questão que tu pegaste em Donald Trump, também me suscitou uma dúvida, enfim, uma questão que é, Donald Trump e Jair Bolsonaro, principalmente, são negacionistas do aquecimento global, que é uma coisa que eu descobri há pouco tempo que existia. Como é que vocês acham que é possível, porque há provas claras que existe o aquecimento global, há provas óbvias que existe o aquecimento global, há cientistas que dizem que não existe o aquecimento global. Malta, é o seguinte, eu agora vou explicar uma coisa que é nada no mundo científico, todos concordam, está bem? Chama-se isso método científico. Por isso é que nós descobrimos coisas novas, porque pessoas continuam a investigar. Pronto, agora que já demos um momento para os gruinhos perceberem as coisas, a minha questão que eu coloquei, como é que acham que é possível nesta altura, em pleno século XXI, ano de 2020, pessoas ainda acreditarem ou ainda dizerem que não existe o aquecimento global? Eu acho que essa é uma questão muito parecida àquela de se a Terra é plana ou não. É impossível. Eu também pensei nisso. Pronto, é impossível. Normalmente acreditam nos dois, que é um Exatamente. combo. Estão ali aliados. Eu acho que é impossível, com tantas provas científicas que temos hoje em dia, e a ciência está sempre a evoluir, como é notório,
como é que é possível alguém pensar que não existem impactos ambientais negativos? Donald Trump e o Bolsonaro têm uma mentalidade muito retrógrada, talvez, e eu não sei até que ponto é que essa negação não terá a ver com questões económicas, talvez. Não sei muito bem como é que o porquê deles pensarem isso. Não arranjo uma justificação sequer, porque lá está, e é complicado alguém hoje em dia pensar tal coisa. Não, lá Não é, está, é a tal não, questão da não é Terra é plana, complicado não é se as concreto. pessoas tiverem inteligência, porque se elas não tiverem, claro que vão Espera, continuar a acreditar. deixa-me só Exato. te interromper um bocadinho para endereçar mais essa discussão. Normalmente os apoiantes desta ideia dizem que é uma medida da China para controlar o mundo. Malta, vocês vão ver a China. A China é o país que menos exemplo pode dar em questões ambientais. Se há um Exatamente, país que não pode dar exemplo em questões ambientais, é a China. apesar de ser um país bastante evoluído a nível industrial e tudo mais, pecam bastante nessa parte da Do ambiente. preservação e tudo mais do ambiente. Sim, e eu acho que sim, pego nas palavras da Joana, sim, mas lá está, as pessoas que ainda acreditam que não não existe o aquecimento global e não existem alterações climáticas são as mesmas que acreditam, e temos visto recentemente, que o racismo não existe em muitos países. E isso, obviamente, que é um fator que só os burros completos é que, pronto, coitados dos burros, não é? Mas só os burros completos é que acham uma coisa dessas relativamente ao ambiente. Nós, em pleno século XXI e 2020, e com todos os avanços científicos e tecnológicos, e temos cientistas conhecidos ou não conhecidos, mas estudam para isso, ou seja, aprofundaram perderam tempo da sua vida a aprofundar para conseguirem ser cientistas e estão agora a pesquisar sobre isso e dizem que há alterações climáticas e depois vêm estes senhores que pensam que são os donos do mundo e dizem o contrário e é exatamente essas ideias retrógradas, pegando na palavra que a Joana disse, que estão a impedir que também o mundo não avance de maneira a ser mais sustentável, porque nós vemos que os Estados Unidos é um dos países que mais contribui e que mais ajuda a desenvolver inúmeras coisas e, portanto, eu acho que aqui, se os Estados Unidos não estiverem aliados à União Europeia e outros países mais ricos, eu acho que vai ser um bocado mais complicado estas organizações a mudarem um pouco de estilo de vida e implantarem as medidas certas para combater a poluição e o aquecimento global. Agora, vocês dizerem que o aquecimento global existe, um argumento infalível. Como é que é possível o aquecimento global se faz frio e neva? Mas este argumento foi usado pelo presidente da nação mais poderosa do mundo. O que é que se passou para acontecer isto no mundo? Não sei. Eu perdi algum episódio da história do mundo, de certeza. Continuo. Esta discussão do ambiente e do negacionismo, do aquecimento global, porque é que acham que acontece? Estranhamente acontece num círculo muito exato daquilo que é a nossa daquilo que é a sociedade, ou seja, acontece acontece sempre nos polos, normalmente, isto é, nas extremas esquerda e direita, normalmente não há. Porquê é que acham que isto acontece nessas extremas? Tem a ver aquilo com o programa da semana passada com o populismo, terá a ver com outra medida qualquer? Porquê é que acham que são normalmente esses partidos mais lelé da cuca das ideias que trazem esta questão, é verdade. Eu nunca pensei em dizer que o aquecimento global era uma questão, ou a inexistência do aquecimento global era uma questão. Mas enfim, o que é que vocês acham que são nesses grupos de seres humanos, chamemos-lhe assim, que existe essas ideias de negacionismo? Eu acho que é exatamente a explicação, vai muito em contra do que falámos no programa da semana passada. Estas pessoas que querem ir ao encontro
daquilo que as pessoas ou querem dar a pensar às pessoas. E se nós, desde a Revolução Global, não, a Revolução Industrial, nós temos tido... nós temos tido poluição, não é? O acréscimo da poluição. Isto nunca foi falado até relativamente há pouco tempo, e se calhar o facto de, como por exemplo, o casamento homossexual em muitos países, ou a adoção homossexual também, custa a entrar na cabeça das pessoas, e os populistas aproveitam-se disso para falar exatamente o contrário. No aquecimento global é exatamente a mesma coisa, na minha opinião. Eu acho que custa a entrar nas pessoas, porque, usando a justificação que Donald Trump deu, faz chuva e neve, e por isso não há aquecimento global. As pessoas pegam nessa ideia porque olham lá para fora, para a rua, e veem, olha, mas está frio, não há aquecimento global, porque senão o dia está calor. E vai muito ao encontro disso, e as pessoas burras vão umas atrás das outras, é tipo carneirada, não é? Vai tudo uns atrás dos outros, e acabam por ir ao erro de acreditar que não existe o aquecimento global, quando existem provas científicas que provam o contrário. É a mesma coisa que dizerem que a Terra é plana, quando há provas que dizem que a Terra é redonda. Sim, os argumentos utilizados por políticos como o Donald Trump, por exemplo, são muito eficazes para encantar os burros, não é? Porque é precisamente a questão do populismo que leva muita gente a pensar, portanto, e a negar e a levar ao pensamento de negação de que estes problemas existem mesmo, e que as pessoas não têm de se preocupar com estas questões, e que há coisas mais importantes. Eu acho que é isso que muitos populistas fazem, de modo a apelar às massas. Sim. Eu concordo com basicamente tudo aquilo que vocês disseram, e ias dizer alguma coisa. Eu ia fazer uma questão, mas se quiseres avançar, podes. Não podes. Eu ia só perguntar aqui, em jeito de um parênteses, se vocês acham que existe algum país no mundo que realmente esteja a trabalhar a favor da luta contra as alterações climáticas? Acham que existe algum país que esteja a impor as medidas e a concretizá-las devidamente no nosso mundo, que esteja a fazer com que, pelo menos, as alterações climáticas naquele país diminuam? Eu não sei, não tenho muito acesso a isso, sinceramente não sei. Quero-me parecer, não sei como é que se passa, como é que é visto essas questões ambientais no norte da Europa, porque também eles são evoluídos umas coisas, mas passam-se da cabeça noutras que eu não percebo o que é que se passa ali. Talvez exista neste momento, não diria país, mas se calhar existem regiões específicas dentro de países que trabalham e que têm essa preocupação e que têm essa responsabilidade. Talvez, provavelmente no Canadá se calhar, mas também é normal, porque há uma piada nos Estados Unidos que é ninguém gosta de nós no mundo excepto do Canadá. Isso só acontece porque o Canadá gosta de toda a gente. Os canadianos são vistos como os pacifistas, os amigos. Por isso, eu não sei até que ponto é que isso acontece. Não me parece a mim que isso aconteça assim numa grande medida. Acho que sim, há países que estão a começar a ver os crimes ambientais e a perceber que existem crimes ambientais. Neste momento, medidas efetivas, parece-me ali que ainda está também tudo numa fase de querer aprovar a medida, mas tem os senhores do dinheiro a bloquear as medidas, e muitas vezes não os senhores do dinheiro, pessoas que não concordam e que também são negacionistas do aquecimento global. Eu sempre que digo isto dói mal. Sim, eu acho que em termos de medidas objetivas e que estejam a ser aplicadas, também não sei muito bem que países é que poderão estar a desenvolvê-las e efetivamente a aplicá-las, mas sempre tive a ideia de que os países do norte da Europa, talvez, sejam aqueles que estão a apostar mais nisso. Não sei, posso ter uma visão errada, não sei muito bem, mas de acordo com aquilo que vejo, e parece-me a mim que sim, e também o caso do Canadá, como o Francisco falou. Penso que, comparando, por exemplo, com países como a Índia, por exemplo, penso que existe uma grande oposição de aplicação de medidas nesse sentido.
E eu, pronto, fazer-vos esta pergunta e também ouvindo, por exemplo, o Canadá, que vocês dizem que pode ser um exemplo, eu também me lembrei da Nova Zelândia, que agora a Primeira-Ministra também está a ser bastante reconhecida mundialmente. Vocês acham que, por exemplo, e nós falámos na semana passada da chegada de líderes mais novos, de idade, vocês acham que esses líderes mais jovens, como o que existe no Canadá e na Nova Zelândia, acham que podem ajudar a combater não só os problemas que falámos na semana passada, mas também exatamente estes? Acham que eles têm ideias mais positivas e medidas mais positivas e que as cheguem mesmo a concretizar se chegarem ao poder? Acho que sim, provavelmente é mais fácil. Também, lá está, aquilo que nós falámos bastante, somos capazes de ter dito 2 ou 3, aquela palavra que nós somos capazes de ter dito 2 ou 3 vezes a semana passada, que é contextualização. Se calhar também explica um bocadinho isto, ou seja, muitos deles, desses dois em específico, do senhor que comanda os sinos do Canadá e desse senhor que comanda com pulso de ferro, no bom sentido, atenção, é importante dizer isto, no bom sentido, os sinos da Nova Zelândia também provavelmente cresceram com um ensinamento ambiental muito especial. E tu falaste do caso da Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem uma ligação muito especial, os neozelandeses têm uma ligação muito especial àquilo que são as suas tradições, ou àquilo que são as suas ligações com o ambiente que os rodeia, os deuses de ambiente. Basta vermos a seleção da Nova Zelândia, o Waka, que eles fazem. Sim, amigos, aqueles indivíduos de 2 metros de altura, parecem armários, estão a fazer aquilo. Sim, do rugby. É importante dizer. Sim. São aqueles indivíduos que um tipo entra em campo, se fosse jogar contra o estava-lhes a bola e ia embora. Mas sim, é isso. Eu acho que tem a ver com isso. Tem a ver com o facto de eles terem crescido e naquela idade que é importante de formação de personalidade, terem estado em contacto com ideias ambientalistas e com uma visão ambientalista do mundo e se já calhar tem uma visão mais moderna. Sim, e se calhar isso aí conseguem melhor fazer esse equilíbrio, mas lá está, também tem que ter quem os apoie e tem que ter também, montar uma equipa que os apoie, isso é importante. Sim, eu acho que tem muito a ver com a cultura de cada país e a forma como são ensinadas certas práticas desde novos, digo eu, porque lá está, nós aqui, cá em Portugal, por exemplo, nós falamos de práticas ambientais e tudo mais, mas lá está, esses países parece que têm uma visão mais moderna, como disse o André, e mais à frente, e se calhar pensam mais nas coisas a longo prazo. Eu acho que cá em Portugal se calhar não acontece tanto isso, acho que é essa diferença que existe. E provavelmente não pensam, já estou a falar, e provavelmente não pensam muito na questão do dinheiro como nos países governados por pessoas mais velhas, como é o caso do nosso país ou dos Estados Claro, Unidos. depois também tem a ver com o tipo de economia de cada país, acho que são fatores que também pesam bastante nesta questão. E também E uma coisa que eu descobri também, que é a própria Primeira-Ministra neozelandesa quem marca as eleições. Não sei se sabiam desta. O Primeiro-Ministro neozelandês é que marca as próximas eleições para descobrir o próximo Primeiro-Ministro. Descobri esta há pouco tempo. Curioso isso aqui em Portugal ia ser bonito. Ia-se negociar, toca-te troca e volta a dar e não sabe muito bem como é que isso Foi só aqui um parênteses. Aqui é importante, também não sei qual é que é a formação da senhora da primeira-ministra nova-zelandesa e do primeiro-ministro canadiano, acho que é primeiro-ministro. Desculpa não estarmos a dizer os nomes, Os nomes, nós não sabemos dele. não me lembro o nome do homem, está-me aqui mais ou menos, mas acho eu não vou arriscar. Acho que sim. Vai pesquisar no instante, André, faz favor. Da Nova Zelândia é Jacinda Ardern. Pronto, fica aqui a justa menção aos nomes. Eu acho também, eu não sei qual é que é a formação deles, formação académica deles, mas se calhar também não passam por aquele problema que passas muitas vezes de ser sempre o mesmo ciclo, de haver senhor doutor no sentido de ser advogados, economistas e sempre ali o mesmo lote de formação pessoal em cada um. Bem,
aproveitar agora, malta, vai aqui mais ou menos terminar a primeira parte. Subscrevam, deem like, partilhem nas vossas redes sociais. Assistam o próximo vídeo. Não se esqueçam, comentem aqui em baixo também próximos temas e vamos passar à frente.